Vamos então, pessoal, nós estamos com o nosso último vídeo dessa coleção de vídeos sobre características dos seres vivos. E vamos falar então sobre a evolução, tá? Quando a gente fala da evolução, a gente precisa deixar uma coisa bem clara, né? Apesar de eu estar nesse material, a gente está considerando a evolução uma característica dos seres vivos, mas a evolução não é uma característica de um ser vivo individualmente, tá certo? Então, para entender, né? Para a biologia, os seres vivos, individualmente, o indivíduo não evolui, ok? Então, vamos entender. Isso é uma coisa que talvez seja difícil, né? Porque a palavra evolução é usada cotidianamente para simbolizar progresso, né? Então, tal pessoa evoluiu, né? Melhorou, né? Evoluiu nos estudos, melhorou, aprendeu. Mas na biologia, evolução não tem esse sentido, tá? Em biologia, a palavra evolução tem o sentido de mudança, tá? Única e exclusivamente, tá certo? A evolução é mudança. Então, quando a gente usa o termo na biologia espécie mais evoluída, tudo que a gente está querendo dizer é que essa espécie sofreu mais mudanças. E sofreu mais mudanças em relação ao quê? Em relação à primeira forma de vida, tá certo? Então, para nós biólogos, a história da vida na Terra, né? Ela é contada a partir dos primeiros formas de vida. Então, a, a vertente mais aceita até o momento é de que todos os seres vivos têm um ancestral em comum, uma forma de vida que deu origem, né, a todas as outras. Claro, ela não deu origem a todas as outras de forma direta, né, mas foi a partir dela que toda a vida surgiu. Tá? Então, como é que seria a primeira forma de vida? A primeira forma de vida, muito provavelmente, era procarionte, sem núcleo na célula, porque é a célula mais simples que tem, e unicelular, porque é a forma de vida mais simples que existe. Então, muito parecida como são as bactérias atuais. É por isso que a gente diz que as bactérias são os seres vivos mais primitivos que existem, certo? Primitivos quer dizer que elas são muito parecidas com as primeiras formas de vida. Elas praticamente não sofreram grandes mudanças desde que a vida começou até hoje, certo? Aí, por isso, primitivo. As pessoas sempre confundem a palavra primitivo com ineficiente, né? E evoluído com melhor. E isso não é uma verdade na biologia, tá certo? A forma de vida primitiva é aquela que sofreu menos mudança desde que a vida começou, mas não significa que ela seja ineficiente. Né? Lembre-se que as bactérias são muito eficientes naquilo que fazem. E a espécie mais evoluída não necessariamente significa melhor. Eu sei que a gente gosta de dizer isso para nós, e a gente considera que nós, seres humanos, somos os melhores seres da natureza, né? Os melhores seres vivos, no sentido de complexidade, mas ainda não dá para ter bem certeza disso, né? A gente, é claro que isso, pelo fato de a gente ter desenvolvido tecnologia e ter dominado certos aspectos do ambiente onde a gente vive, a gente acha que a gente é mais evoluído, mas não necessariamente, né? A gente tem uma ótima tecnologia, isso é verdade, mas não dá para dizer até que ponto ter uma tecnologia superior significa ser mais sofisticado, né? Mas enfim, então vamos deixar isso bem pontuado, bem claro aqui, né? A palavra evolução em biologia significa mudança. E a gente precisa entender o seguinte: mudança por si só, né? Ela pode ser boa, ruim ou neutra. Em que sentido? A mudança boa ajuda o indivíduo, a mudança ruim atrapalha e a neutra não ajuda nem atrapalha. Só que a gente precisa também entender que só é bom e ruim quando analisado com o ambiente. Então, é por isso que a gente gosta de dizer também que a seleção, ela é ambiental, é o ambiente que determina o que é uma característica boa ou ruim ou neutra, tá certo? Não sou eu que determino se a característica que eu tenho é boa ou ruim, é o ambiente, né? Então, vamos entender. Então, começando, né? Então, os seres vivos, eles podem ter mutações, ou seja, eles podem ter alterações no seu DNA. O DNA pode sofrer pequenas variações, certo? Isso é a mutação, tá? Existem outros mecanismos que podem fazer modificações pontuais dos seres vivos, certo? Alterações no número cromossômico, são um exemplo delas, tá? Alterações no número cromossômico, nós vamos ter a recombinação cromossômica, que acontece principalmente na reprodução sexuada, né? Então, vários mecanismos
que podem gerar a modificação de genes. Não só a mutação propriamente dita, a modificação do gene especificamente. Tá certo? Bom, então essas características, essas diferenças aparecem nos seres vivos individualmente. Essas diferenças, elas podem dar uma vantagem ou uma desvantagem para o ser vivo, certo? Então, de novo, em relação ao ambiente. Quem vai determinar essa característica da vantagem ou desvantagem é o ambiente. E tem um outro ponto que é muito importante a gente deixar claro. O ambiente, né, a seleção natural, ela não é uma força consciente. Ela não tem um propósito. Tá? A seleção natural é muito diferente da seleção artificial que o ser humano faz. Né? Quando o ser humano pegou lá, né, uma laranjeira primitiva, que tem pesquisas que sugerem que, na verdade, nunca existiram laranjeiras, sempre foram limoeiros. Né? Então, tem algumas pesquisas que sugerem que, na verdade, sempre foram limões. O ser humano é que pegou o quê? Uma determinada planta de limão e foi selecionando ela e fazendo as variações que a gente tem, com mais açúcares, né, com mais frutose, menos ácida, com menos ácido cítrico. Então a gente teve as variações e a gente chegou na laranja, certo? Então vamos partir dessa hipótese, né, que eram limoeiros, existiam os limoeiros selvagens, e o ser humano foi fazendo isso. Então o que o ser humano tem? Ele fez uma seleção com um propósito. Ele tinha um propósito. Ele queria que aqueles limões ficassem maiores, ficassem mais doces, ficassem menos azedos, né? Então ele foi fazendo essas seleções, né? Foi selecionando os indivíduos. Quando nascia um indivíduo que tinha uma característica mais próxima daquilo que o ser humano queria, ele usava esse indivíduo para o próximo cruzamento da próxima geração e abandonava aqueles que não tinham essa característica de interesse. Então, no final, a gente chegou então a uma laranja, né? Uma laranja açúcar, uma laranja pocã. Então, essa é a seleção artificial feita pelo ser humano. O ser humano é uma força consciente e ele tem um propósito, ele quer chegar a um resultado. Né? Mesmo que o resultado possa não ser muito interessante, por exemplo, né? Quando a gente pegou lá durante a evolução o lobo e fez lá um pincher, né? É, é, pegou aquele animal bonito, exuberante, e fez aquele cachorrinho. Mas não importa, foi consciente, foi essa a ideia. A seleção natural não é assim. A seleção natural ela não é uma força consciente, ela não tem vontade, ela não tem um desejo, ela não tem um resultado final. E esse é o ponto importante. Por ela não ter esse desejo, esse resultado final, ela pode mudar, né? Então, a natureza poderia ter um disclaimer e dizer assim, ó, eu me reservo o direito de mudar sem aviso prévio. Porque ela faz isso, ela muda sem aviso prévio. Então, uma característica que num dia pode ser uma vantagem imensa para você, para o ser vivo, no outro dia pode ser uma desvantagem imensa. A mesma característica, né? Ó, paremos para pensar, por exemplo, tem uma doença que ataca o ser humano, é uma mutação genética, né, chamada anemia falciforme. Essa anemia falciforme faz com que as células vermelhas do nosso sangue, as hemácias, elas fiquem num formato que lembra uma foice, por isso falciforme. Tá? É uma mutação em um gene que codifica a proteína hemoglobina. Tá? Em geral, a anemia falciforme, ela é prejudicial para as pessoas. Por quê? Porque com esse formato de foice, as hemácias não conseguem circular muito bem na corrente sanguínea, então geralmente a pessoa tem um problema com a distribuição do gás oxigênio, já que são as hemácias que distribuem o gás oxigênio. Tá? Só que existem graus da anemia falciforme, certo? E você percebeu uma coisa interessante sobre a anemia falciforme. Nós temos uma doença que ataca o ser humano chamada malária. A malária é causada por um protozoário, plasmódio, transmitida por picado do mosquito. E tem muitos patologistas que dizem que a malária é a doença que mais matou pessoas no mundo, certo? Por quê? Porque a malária ela é uma doença que pode te matar com febres altas e ela tem um problema grave. Você nunca desenvolve imunidade para a malária. Né? A Fundação Bill e Melinda Gates, né, dedicaram bilhões de dólares para pesquisa, para fazer uma vacina para a malária, né, e até agora não.
né, até agora não conseguiram. Então, tem muito dinheiro envolvido e até agora não conseguiram uma vacina eficiente para a malária. Então, a malária, ela é uma doença que você pode contrair várias vezes. Há relatos de pessoas que contraíram malária mais de 30 vezes. Então, em todo momento que você contrai malária, você pode morrer com ela. Então, é uma doença que mata muitas pessoas no mundo e já matou muitas pessoas. E se descobriu o quê? Se descobriu que em lugares onde a malária é endêmica, ou seja, onde naturalmente existe a malária, então as pessoas estão sujeitas a contrair malária com facilidade, pessoas que têm o gene da anemia falciforme têm uma vantagem. Por quê? Porque se descobriu que o protozoário ele se reproduz dentro da hemácia, mas ele não consegue se reproduzir dentro da hemácia falciforme. Então, em lugares onde tem malária, as pessoas que têm anemia falciforme na forma menos severa, porque a anemia falciforme pode ter a forma muito grave e a forma intermediária. A forma muito grave, provavelmente, a chance de você morrer antes do final da adolescência é muito alta, né? É claro que hoje a gente tem tratamentos, é possível fazer tratamentos e tal, mas o que eu quero dizer é que forma selvagem, né? Quando o ser humano vivia nas savanas e não tinha tratamentos médicos, né? Então a chance de morte era muito alta. Agora, a forma intermediária da doença geralmente não fica tão grave a ponto de matar. E na forma intermediária, as pessoas são naturalmente imunes à malária. Né? Mesmo que elas sejam picadas por um mosquito que tem o plasmódio não consegue ser reproduzido dentro das massas. Então ela é naturalmente imune. E aí, nesses lugares, se observa um número muito grande de pessoas com anemia falciforme. Ou seja, a anemia falciforme se torna uma vantagem. Então, muitas pessoas acabam vivendo com ela, vão se reproduzir, passar o gene para a próxima geração e vão então até um grande número de anemia falciforme, de pessoas com anemia falciforme nessas populações, né? Porque ela dá uma vantagem nesse caso. Então veja, uma coisa que é uma doença e que é problemática, mas dependendo da situação ela pode te dar uma vantagem. Então assim é o mecanismo das características. Então conforme o ambiente muda, você pode ter uma vantagem e uma desvantagem. Com o passar do tempo, né, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, essas mutações, essas variações, elas vão se acumulando, né? E com o tempo apropriado, e por que eu digo o tempo apropriado? Porque quando se fala de ser vivo, ele precisa de milhares de anos para evoluir, né? Tem algumas pesquisas que sugerem que tem alguns eventos extremos, dramáticos, como isolação geográfica, né? Viver em ilhas e tal, pode fazer uma nova espécie surgir em 10 mil anos. Mas a maioria dos pesquisadores fala que em menos de 150 de 100 a 150 mil anos, não é possível surgir uma espécie. Então, por isso que tem tanta também controvérsia quando se fala da teoria da evolução. Tá? Porque nós, seres humanos, nunca vamos ver uma espécie evoluindo, né? Para a gente marcar, começou e. Tá? Mas dá para ver, por exemplo, um vírus. Foi possível ver isso, por exemplo, na pandemia de Covid, que a gente teve em 2020. Foi possível ver isso acontecendo. Né? Quando a pandemia começou, o surto de Covid começou, né? O vírus não estava totalmente adaptado ao ser humano. Né? Ele tinha saltado de uma espécie, né? Acredito que provavelmente do morcego, ele tinha saltado de uma espécie e tinha começado a atacar o ser humano. Nesse momento, ele não estava muito bem adaptado ao ser humano, tanto que ele não era tão transmissível e o índice de letalidade dele era baixo. Mas com o passar dos meses, das semanas e meses, ele foi sofrendo mutações e foi evoluindo e foi se refinando e ele se tornou totalmente adaptado ao ser humano. Aí altamente contagioso e os índices de morte aumentando. Né? No começo, só pessoas muito jovens, só bebês e pessoas idosas morriam. Depois, não havia mais distinção entre faixa etária. O risco de morte era igual. Então, deu para ver isso. Né? Então, nós temos esses mecanismos, né? A mutação, né? Então, a mutação faz com que as características biológicas, né? As proteínas deem uma certa mudada, o que leva a mudança nas características. Por meio da reprodução, essas características podem ser passadas para a descendência. E se essa característica oferecer uma vantagem no ambiente,
ela provavelmente vai se fixar, ou seja, ela vai permanecer naquela espécie e vai continuar existindo nas gerações. Se ela for uma característica que dê desvantagem, provavelmente ela vai ser eliminada, ou seja, os indivíduos que nasceram com aquela característica não vão conseguir sobreviver a tempo de se reproduzir e a característica vai morrer com eles. E quando ela é nula, muito provavelmente ela vai ficar flutuando na população. Ela vai ser passada, mas como ela não ajuda nem atrapalha, então vai ficar ali flutuando, ok? E aí, com o passar das centenas de anos, milênios, né, com o passar dos milênios, essas características vão se acumulando e aí nós temos a origem de novas espécies. Então, a evolução é o motor da biodiversidade, né? Então, é graças à evolução que nós temos a biodiversidade no planeta Terra. Se não fosse a mutação genética que leva a novas características e a seleção que seleciona essas características, nós ainda seríamos bactérias vivendo nos oceanos, certo? Então, é isso aí, pessoal. Com isso, a gente encerra, né, esse conjunto de videoaulas sobre características dos seres vivos. Eu espero ter ajudado todos vocês, espero ter elucidado as dúvidas que eventualmente vocês tinham sobre esse tema. Tchau, tchau.